Eu trouxe a pessoa pra ver se consegue comer. Vai participar do desafio? Marininha. E tem outra amiga aqui também, chega aí, Alan. Grande, tropa! Grande, O bagulho vale 600 conto pra quem aguentar comer a barca. Caraca. Comer o quê? Ó a barca de hambúrguer, pá. Caralho. Pode? Calma aí. Quem quer participar? Eu vou ter que pagar. Se não conseguir comer, tem que dar uma maga no maluco do hambúrguer. Mano, não é desafio, então. Mas tu não tá com fome. Do jeito homem, tem que trabalhar. Já deu uma bala de graça. Caralho, não. Se for do jeito homem, que quer desafiar, você vai pro desafio, sem cumprir, então. É.